Deus, Pai querido e amado, Espírito Santo do Senhor Jesus. Estamos na Tua presença, Senhor, nesta noite para mais uma live. E aqui quero pedir ao Senhor, Pai, que a Tua poderosa mão, Jesus, esteja conosco. Que o Senhor venha repreender toda ação, Pai, que não provém do Senhor. Que o Senhor, Pai, venha trabalhar por nós. Que o Senhor venha mover o que precisa ser movido, Senhor, na nossa vida. Eu peço ao Senhor, neste momento, Pai, se for bondade Tua, envia 2 anjos para guerrear por nós e para repreender toda e qualquer, Pai, retaliação e ação maligna. Nós repreendemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, igreja? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. O Senhor é bom e o Senhor é fiel. Eu quero compartilhar com vocês, antes da gente iniciar a live, eu quero compartilhar com vocês algo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje à tarde eu estava orando e o Senhor me deu 2 visões. Estava orando dentro do quarto, senti muita graça, muita a presença do Senhor Jesus. Eu via um relógio redondo de madeira com os números em algarismo romano. E sabe quando alguém mexe no ponteiro do relógio com o dedo? Foi essa visão que eu tive. E eu via como se as horas começassem a passar, mas sendo aceleradas. E a outra visão que eu tive, eu via como se fosse um carimbo, mais ou menos assim. E ele carimbava a folha e em seguida eu via como se uma mão assinasse. E eu tive essas 2 visões quando eu estava orando hoje à tarde. E o Senhor ministrou muito ao meu coração. Eu até enviei lá no grupo da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei quais são as situações que vai ocorrer. Mas eu vejo decretos da parte do Senhor sendo estabelecidos. E eu vejo também aceleramento. Aleluia. Em questões que estava indo devagar. E eu quero que você entenda que quando Deus ele começa a mostrar, é porque ele já está fazendo. É porque o céu já está se movimentando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí quando foi agora à noite, eu também fui orar. Mais uma vez, eu estava orando ali na cozinha, em voz alta. Comecei a orar. Quando eu me viro, eu vejo uma escada. Só que essa escada que eu via, era como se fosse uma escada dourada. E eu via no final da escada como se uma porta abrisse. Só que tinha uma escada para ser acessada. Aleluia. Tinha uma escada para alguém subir, para alguém acessar. O que era impossível, Deus está fazendo possível. As impossibilidades, Deus está trazendo possibilidades. Eu não sei o que você pediu a Deus, mas pode ter certeza de algo. Começou a se movimentar. Começou a acontecer. Não sei se você está sentindo.
Mas, gente, quando eu comecei a orar hoje à tarde, eu sentia algo diferente no mundo espiritual. Eu sentia algo diferente. Eu sentia uma atmosfera muito, muito diferente. E só vai entender quem está dentro. Aleluia. Da atmosfera espiritual. Tem pessoas que não sentem porque não estão ligados. Existe um tempo de aceleramento. Existe um tempo de decreto, de assinaturas dos céus. Existe um tempo onde Deus está abrindo possibilidades aonde não tinha possibilidade. Arabarra sopra darabarabas. Aragasubra naga sepria. Nega idia soya de ikibidiaria se. Antoramandia gia subria rabase. Iriama hasio de caia seria rabas. E o Senhor diz: não tenha medo. Aleluia. Não tenha medo, porque sou eu o Senhor. Aleluia. Que estou fazendo todas essas coisas. E quando o Senhor, ele falava assim, não tenha medo. Mais uma vez, o que o Senhor me mostrou lá na cozinha, da escada, o Senhor me mostrou aqui agora. Eu vi a mesma escada. Só que agora, eu via como se a mão do Senhor, aleluia, ele falasse assim, não tenha medo, e pegasse na mão de alguém e fizesse essa pessoa acessar o que muitas das vezes ela tem medo, acessar muitas das vezes o que ela acha que não vai ser acessado por ela. Mas o Senhor lhe trouxe aqui para dizer para você, não tenha medo, porque eu pego na tua mão. Não tenha medo, porque eu seguro, aleluia, a tua mão, como a minha mão. Então descanse o seu coração, porque cada acesso novo é o Senhor, aleluia, que faz você acessar, segurando a tua mão. O Senhor manda dizer para ti, não olhe para a direita, nem olhe para a esquerda. Avance. Tem situações que se levantam, aleluia, para tirar o foco do que interessa. Para tirar o foco daquilo que Deus quer que você esteja focado. E o Senhor mais uma vez diz para você, não temas, não se assuste, não tenha medo. Eu serei contigo por onde quer que tu andares. Eu serei contigo por onde tu andares. Eu conduzo os teus passos. E os teus pés não entrarão em lugares errados. Ouve a minha voz e obedeça, diz o Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu preciso aqui, antes da gente ir para a palavra, entregar outro recado aqui. Aleluia. Da parte do Senhor Jesus, que o Senhor me entregou também antes de eu entrar aqui. E o Senhor bradou ao meu coração e o Senhor disse assim, tem portas que eu abro e você não tem esforço nenhum. Nas portas que eu abro, você não precisa se esforçar.
Mas tem portas que você vai bater para que ela se abra, porque já tem alguém esperando para abrir para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo aleluia. Eu vou ler aqui a partir do 7 para que você entenda o que Deus está te entregando, tá? Tem portas que você não vai precisar fazer esforço nenhum, porque é Deus que vai abrir. E tem portas que você vai bater e já tem gente esperando para abrir para você, você tá entendendo? De repente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto, amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Põe a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém não sabia se de fato o anjo estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda. Chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. O portão se abriu sozinho e eles saíram andando por a rua. E de repente o anjo foi embora. Você vê aqui que o anjo aparece. Que o anjo fala com Pedro. Que o anjo disse: se posicione, levante-se depressa, aperte o cinto, amarre as sandálias, põe a capa. E ali o anjo conduzindo Pedro para fora da prisão. Passa pelo posto da guarda 1, passa pelo posto da guarda 2. Só que tinha um portão. Um portão grande, portão de ferro. E o que acontece? O portão se abre sozinho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pedro não precisou de esforço nenhum, porque tem coisa que é Deus que vai fazer. Tem coisa que é o próprio Senhor que vai operar. Tem coisas que você não vai precisar explicar. E se você for explicar, tem gente que não está no mesmo espírito, não vai entender. Aleluia. Então o portão se abriu sozinho. Tem coisas na tua vida que vai começar a se abrir sem você colocar a mão. Eu preciso entregar o que Deus me passou. Tem coisa na tua vida que vai começar a se abrir sem você precisar colocar a mão. Porque quando você olhar para aquilo que estava fechado, você já vai ver aberto. Aragaçou, precalabás. Porque o Deus que se manifesta é o Deus, aleluia, que vai operar com manifestação dentro desta causa. Você vê que existe um posicionamento. Atos 12. Existe um posicionamento. Aleluia. Tudo quanto o anjo manda Pedro fazer, Pedro faz. As coisas só acontecem quando nós decidimos obedecer à vontade do Senhor. Às vezes Deus está falando, mas nós estamos de braços encruzados. E estamos esperando as coisas acontecer sem estarmos fazendo nada. Aleluia. Quando o anjo, aleluia, apareceu para Pedro, ele passa o que Pedro tinha que fazer. E Pedro faz. E eu vou dizer o que Deus falou. Tem pessoas aqui que Deus manda. Tem pessoas aqui que Deus fala. Tem pessoas aqui que Deus diz. Tem pessoas aqui que Deus direciona. Tem pessoas aqui que Deus explica. Mas elas continuam sem fazer o que Deus está mandando e sem se posicionar. Até quando você vai ficar em cima do muro? Até quando você vai deixar para depois o que já era para ter sido resolvido? Tem coisas que você está deixando para depois
E não é Deus que está demorando. É você que está atrasando. O Senhor manda dizer para você, se apresse. Levante-se. Chegou o tempo, aleluia, de você começar a se movimentar. Pedro estava dentro de uma prisão, mas dentro da prisão há movimento, porque aquilo que vem para nos prender não nos prende, rapaz. Aquilo que vem para amarrar o crente que está aliançado na palavra, está cumprindo a verdade e andando nela, até aquilo que vem para prender não prende, porque o Senhor é bom. O ragaço de calabás. Porque o Senhor é fiel. Você vê o homem preso dentro da prisão, mas não estava preso. Porque o Senhor fez uma movimentação e fala assim para você, aquilo que veio para lhe prender, não vai lhe prender, porque eu vou lhe movimentar. Levanta depressa. Porque quando nós se levantamos, nós vemos as coisas acontecer diante de nós. Quando nós se levantamos, nós vemos as coisas mudar diante dos nossos olhos. O Senhor mandou dizer para você, você vai ver as coisas mudarem. Você vai ver as coisas acontecerem. Você não vai forçar nada, porque quem vai fazer é a minha mão. Aleluia. Eu vou direcionar o que precisa ser direcionado, fazer o que precisa ser feito. Você simplesmente vai se posicionar e obedecer. Ora barra supre calabás. Só levanta, aperta o cinto, amarra a sandália, aleluia, põe a capa e segue. Alaborde calabás. Só que o que eu acho mais lindo é que tudo isso acontecendo, de fato, Pedro não estava sabendo o que estava acontecendo. Aleluia. De fato, Pedro não estava sabendo o que estava acontecendo. Porque ele disse, será que eu estou sonhando? Será que é uma visão? Depois é que ele vai entender. Aleluia. O que de fato aconteceu com ele. O que o Senhor vai fazer na tua vida vai ser tão grande que tu vai ficar como quem sonha. Salmo 126. Lindo. Já preguei sobre isso aqui. E é um dos salmos que eu mais amo. Ele e o 139. Eu acho que você já deu para perceber que eu falo sempre do Salmo 139. Senhor, tu me conheces. Aleluia. Ainda que a palavra não chegasse à minha boca, tu já sabe o que eu vou falar. E o Salmo 126 nem se fala. Então a tua boca se encheu de riso. Um novo cântico Deus colocou nela. Tu vai ficar como quem sonha. Aleluia. E aqui foi algo tão extraordinário que ele não sabia se era uma visão, se ele estava sonhando, se ele estava tendo uma revelação. Porque foi algo extraordinário. O que vai acontecer na tua história vai ser algo tão extraordinário que vai cumprir na tua vida. O Salmo 126 é uma promessa que Deus te fez. E tu sabe que há muito tempo Deus te deu esse salmo como promessa. E hoje aqui ele confirma para tu saber que ele é Deus que fala. E que as promessas do Senhor não envelhecem, viu? O tempo pode passar. Mas as promessas de Deus não envelhecem. E assim como ele te entregou esta palavra, como promessa na tua vida, assim te diz o Senhor, eis que eu vou fazer. Eis que eu vou executar. Atos 12:10. E eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda. Chegando ao portão de ferro que dava para a rua, o portão abriu sozinho. O portão abriu sozinho. Posicionamento. Aleluia. O posicionamento de Pedro gerou um grande livramento e fez com que
o portão se abrisse. Tem coisa fechada e eu vou passar os códigos, porque você precisa entender. Porque está faltando posicionamento. Tem coisas que não aconteceram, porque está faltando posicionamento. Só precisa isso. E eu vim aqui para te falar, porque o Senhor mandou. Tá entendendo? Vamos lá. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 11 diz, Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse, agora sei que de fato o Senhor mandou um anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo o que os judeus tinham a intenção de me fazer. Agora sei que de fato o Senhor mandou um anjo. Depois que ele já tinha saído, foi que ele foi entender. Você já prestou atenção que tem coisa que nós não entendemos no momento? Tem coisa que nós não entendemos no agora. Tem coisa que a gente vai fazendo e a gente não compreende porque está fazendo, mas a gente está obedecendo. Você vê aqui que ele não tinha compreendido até então. No versículo 11 é que ele vai compreender. Aleluia. Mas ele não tinha compreendido. Não é porque ele não compreendeu que ele não ia fazer. Entende? Ele estava seguindo a direção. Ele estava seguindo o que o Senhor estava mandando. Tem gente, aleluia, que não compreende e por não compreender não faz. Mesmo, aleluia, ele sem entender o que de fato estava acontecendo, ele vai seguindo. Ele vai se movimentando. Ele vai fazendo. E o que me chama a atenção aqui, que ele diz assim, o Senhor mandou um anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo que os judeus tinham intenção de me fazer. O que era que Herodes queria fazer com Pedro? Matá-lo. O decreto de morte tinha data, tinha hora para que Pedro fosse morto. E tudo isso porque o que ele fez com Tiago, o irmão de João, tinha agradado. Agora Herodes iria matar Pedro porque os outros tinham gostado. Tem gente, aleluia, que quer nos matar. Por quê? Porque o outro gostou da ideia. Tem gente que não gosta de nós porque o outro não gosta. Tem gente que nos persegue porque o outro persegue. Você já percebeu? Tem gente que não tem nada contra você. Nada. Mas porque o outro tem, aí ele tem também. Cada um com seus problemas, cada um com suas coisinhas. Vai pegar a prova do outro, vai pegar a luta do outro. Vai se meter em situações do outro. Nós não podemos se embaraçar. E não podemos ver o outro com a lente do outro. Porque a lente do outro pode estar suja. Você está entendendo? Então, Herodes vendo que o que ele fez com Tiago, irmão de João, agradou o povo, agora ele queria matar Pedro, mas não consegue. E aqui nós vemos, né, que Deus livra Pedro da intenção do que eles queriam fazer. Só que agora entra aquela parte do que eu falei que tem portas que você vai bater e tem alguém esperando já para abrir. Tem portas que você não vai fazer nada. Automaticamente elas vão se abrir. Automaticamente você vai entrar por elas. Olha só. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, versículo 12 de Atos dos Apóstolos 12. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam ali orando. Ele bateu na porta da frente. E a empregada, que se chamava Rode, foi ver quem era. Agora, a porta não se abriu. Tem gente que já está entendendo o mistério. Agora a porta não se abriu para ele entrar. Agora ele teve que bater. Tem portas que vão se abrir automaticamente, sem você fazer esforço nenhum. O raba de açúcar do calaba. E tem portas
que você vai bater, mas já tem alguém esperando para que ela seja aberta e para que você entre por ela. E o Senhor está dizendo, independente de como seja, sou eu o dono da porta. Independente de como seja, sou eu o dono da porta. Eu preciso que você entenda algo precioso que tem dentro dessa palavra. Essa palavra nós podemos ler ela muitas vezes, mas elas têm código. Vocês já prestaram atenção? Que tem códigos novos dentro dela. Menina, é uma coisa assim que é extraordinária. Quanto mais você lê, mais Deus vai lhe dando coisa. Você pode pregar ela 1000 vezes, é tudo diferente, porque se renova. É nova a cada dia. E você já viram pregando outra vez e foi completamente diferente dessa. Agora, olha só o conto que Deus me passou aqui dentro, porque essa palavra, ela é rica demais. Meu Deus. É uma palavra que tem muitos códigos. Se você for explanar ela, você tira muitos códigos para a sua vida. Glória a Deus. Atos 12. Olha só. Versículo, aleluia, 13. Que diz assim, ó. Ele bateu na porta da frente. E a empregada, que se chamava Rode, foi ver quem era. Tinha muita gente de nome. Tinha muita gente com título dentro da casa, até porque os irmãos estavam orando. Em outras traduções vai dizer, aprendi com a Raieide. Em outras traduções vai dizer que ela é chamada de menina. Aleluia. Tinha gente de títulos. Mas quem estava lá na porta era um improvável. Quem escuta é uma improvável. Aleluia. Glória a Deus. Só que tem um código aqui dentro que me chamou muita atenção. Nós já sabemos que ela não abre a porta. Só que o que é que acontece? Eles estavam orando justamente por isso. Eles estavam orando pelo quê? Pela libertação de Pedro. E o código é que Pedro chega na porta. Só que quando Pedro chega na porta, quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Então eles disseram, você está maluca. Porém, ela insistiu que era verdade. Aí eles disseram, é o anjo dele. Vocês estão entendendo? Pedro já estava na porta, ou seja, a resposta da oração já estava na porta. Mas a menina se empolga. E ao se empolgar, o que é que a menina vai fazer? Vai contar. Eu aprendi algo muito precioso dentro dessa palavra. Não conte a vitória antes dela estar por completo na tua frente, porque senão tu vai levar nome de doido. Em vez dela abrir a porta, ela foi falar. Em vez dela abrir a porta, ela foi comunicar e ela levou nome de quê? De maluca. Tem gente que tá vendo as coisas começarem a dar certo e já dá com a língua nos dentes. Tem gente que tá vendo um milagre ali, já tá vendo a mãozinha. Aí já fala. Deixa a resposta da oração passar pela porta. Deixa a resposta da oração entrar pela porta. Deixa se concretizar. Porque tem gente que está orando com você pela mesma causa que você está orando, porque aqui estava todo mundo orando por Pedro. Mas não acredita quando a coisa acontece.
Mas quando a coisa começou a acontecer, muitos que estavam orando ali não acreditam. Chama a menina de louca, de doida. Uragasubiarabás. Só que o que me chama mais atenção é que a resposta da oração estava batendo na porta. O que estava preso estava solto agora. E o interessante de tudo, pega este código aqui. Eu sinto uma graça de Deus. Eles estavam orando por Pedro, que estava preso, mas agora Pedro estava batendo na porta livre a resposta da oração. Você está entendendo o que Deus está fazendo? São muitos códigos que Deus está passando aqui. Eu sinto uma graça tão grande da parte do Senhor. Eu sinto um fervor dentro da minha alma que vocês não têm noção. A minha vontade é de pular. A minha vontade é de sair aqui correndo. Da graça do Senhor que eu estou sentindo ao ler aqui. Porque eu fico sabendo das coisas igual vocês. Deus não me antecipa nada. Deus vai me entregando aqui. Estavam orando por Pedro, que estava preso. Eu não sei o que está preso. Aleluia. Eu não sei o que está dentro de uma cela. Não sei. Só que enquanto eles estavam orando, o céu já tinha se movimentado. Oh, e eu quero dizer algo da parte do Senhor para você. Enquanto você tem orado, o céu já tem se movimentado. Enquanto você tem orado, o céu já tem se movimentado. E a resposta da oração vai bater na tua porta. A resposta da oração vai bater na tua porta. A oportunidade vai chegar até você. A oportunidade chega. Aleluia, para uma pessoa. Aleluia, que era a menor da casa. Ragachéria. Era improvável. E eu sei que quando eu falo de improvável, é porque aqui tem muitos improváveis, porque eu sou uma delas. Eu sou como Jeremias, nem falar eu sei. Se não for Deus. Oragasubianai. Mas eu tenho certeza de uma coisa. É que Deus escolhe não por tamanho, não por poder, não por dinheiro, não por quem sabe falar mais bonito, fazer uma oratória, não. Não porque tem um anel de formatura, tem um negócio ali, não. Ele escolhe porque ele sabe do que nós carregamos dentro. Tinha tanta gente dentro da casa. Tinha gente de nome. Mas quem é que ele escolhe? Eu amo tanto esse Deus. Porque ele escolhe o improvável. E ele te escolheu. Eu amo tanto esse Deus. Porque ele escolhe quem o homem não escolheria. Nesse instante, se fosse eu e você a escolha do homem, nós tínhamos certeza que o homem não escolheria nós, não. Nós tínhamos certeza. Mas graças a Deus que nós não somos escolha do homem. Graças a Deus que nós somos escolha do Senhor. Porque o homem vê com os olhos, mas Deus vê com o outro. Deus não escolhe por posição de carro, de cargo, de eloquência. Não. Deus vê a fidelidade. E se você olhar assim a história
da Bíblia todinha, as pessoas que Deus escolheu foi justamente aqueles que muitos não daria nada. Oraia supre calabas. E a bichinha que tão empolgada, porque tinha reconhecido a voz do homem de Deus. Aleluia. E já entendendo que a oração tinha sido ouvida, vai falar com tanta alegria, porque se tem uma coisa que nos deixa alegre, é a resposta de quando a nossa oração é atendida. Aí a vontade é de sair falando. Aí a vontade é de sair dizendo. Aleluia. Aí falam no versículo 15 de Atos 12. Então eles disseram, você está maluca. Porém ela insistiu que era verdade. Aí eles disseram, é o anjo dele. Aleluia. Ou seja, eles não acreditaram. Falaram que a bichinha era maluca ainda, disseram que era o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Olha só, que Pedro batia. Deixa eu te entregar. Ela ouviu, mas a porta ainda não tinha sido aberta. Você tá entendendo? Aí diz assim, no 16, enquanto isso, Pedro continuava batendo. Às vezes a gente bate uma, a gente bate duas, a gente bate 3, Atos dos Apóstolos 12, 16. Aleluia. E não abre na hora que nós queremos. Glória a Deus. Só que ele não para de bater porque não abriu. Ele continua batendo. E o Senhor me trouxe hoje aqui para falar para você, continua batendo. O Senhor me trouxe aqui para dizer para você, não para de bater até que se abra. Não deixa de bater. Não desanima. Olha só, para você entender. Atos 12, 16. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. E finalmente, eles abriram a porta. E quando viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Ele fez um sinal com a mão para que ficasse quietos. E contou como o Senhor tinha tirado da prisão. Contem isso a Tiago e aos outros irmãos, disse ele. Em seguida saiu dali e foi para outro lugar. Olha aqui, eu quero que você entenda tudo que Deus está passando aqui, né? Para você. Ele continua batendo e finalmente a porta se abre. Ou seja, a perseverança faz com que aquilo que parecia que não ia acontecer, aconteça. E eu tenho um código de Deus para te passar aqui hoje. E que código é esse, pastora Jéssica? Continua batendo. Não para de bater. Porque a porta vai se abrir e você vai passar por ela. Aleluia. Só que tem lugares que você vai entrar dentro deles. Para quê, pastora? Aleluia. Só para testificar o que Deus fez. Aleluia. Ele foi para testificar. Tô aqui. Deus ouviu as orações de vocês. Aleluia. Olha só. E ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos. Contou como o Senhor tinha tirado ele da prisão. Conte isso a Tiago. Ele nem ficou para contar. Aleluia. E os outros irmãos. E em seguida saiu dali e foi para outro lugar. Aleluia. Ele veio para testificar do que Deus tinha feito. Mas agora ele precisava o quê? Seguir. Ele precisava seguir. Tem coisas que Deus vai deixar você voltar só para você testificar. O que Deus fez na sua vida. Mas não é para você permanecer. Você está entendendo? Não é para você ficar. Até porque ele estava sob ameaça. Então ele tinha que seguir as ameaças de Herodes, porque Herodes tinha um plano.
um plano do inferno contra a vida dele. Então nós precisamos entender, aleluia, as direções que Deus está nos levando. Vem para testificar, testifica, mas não fica. Aleluia. E sabe o que é que o Senhor falava comigo? O Senhor falava assim, eu vou levá-la, aleluia, para testificar o que eu fiz na vida dela. Para verem o que eu operei. Para verem o que eu fiz. Aleluia. E quando testificarem, eu, o Senhor, aleluia, tirarei para outro lugar. Farei com que ela saia para outro lugar. Só que tem gente que precisa, aleluia, testificar e ver para crer no Deus que faz e que realiza. Tem outros que não vão dar importância, mas tem muitos que eu, o Senhor, vou aumentar a fé. O ragaço, que eu, o Senhor, vou aumentar a fé. E o Senhor manda dizer para você, são essas coisas que eu, o Senhor, falo. São essas coisas que eu, o Senhor, prometo. São essas coisas que irão acontecer. Aleluia. Eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que me levanto a decaia sépia e me coloco de pé. Aleluia. Por causa de ti. E digo para ti, eu fiz uma promessa e debaixo dela tu estás. Ragaçobrecai. Eu fiz uma promessa. Rabarraçobriaias ericamahas. E debaixo dela tu estás. Aleluia. Tem pessoas que vão ficar sabendo por outras. Tem um código aqui. Conte isso a Tiago e os outros irmãos. Tem pessoas que não vão ver, mas vão ficar sabendo por outros. A notícia. Olha aqui, está na Bíblia. Atos 12, versículo 17, parte final. Conte isso a Tiago e aos outros irmãos, disse ele. Tem pessoas que vão ver, vão testificar. Pega. Aleluia, mas tem outros que vão ficar sabendo por outros. Você está entendendo? Tem outros que vão ficar sabendo por outros. Aleluia. E esses outros não sabia não. E aí o outro que viu, que testificou. Ei, tu viu o que aconteceu com ela? Ei, tu viu que o Senhor... Porque assim diz o Senhor. Eu vou espalhar o que eu vou fazer na tua vida. O que eu vou fazer aí dentro. Com essas pessoas. Eu vou espalhar. E assim diz o Senhor. Rabar de caço, a notícia vai percorrer. Você está entendendo? A notícia vai se espalhar. A notícia vai percorrer. O ragaxerri quer porque o Senhor vai fazer com que isso aconteça. Você veio hoje aqui e o Senhor lhe trouxe hoje aqui para você escutar, aleluia, da parte de Deus o que o Senhor quer lhe entregar. E você vai sair com todas as chaves, códigos nas suas mãos. Você vai sair, ragachépia, de posse, de vitória e de comandos, de decretos que aconteceram na tua história, na tua vida. Escute, obedeça, se alinhe, porque quando você se move debaixo da direção de Deus, até o que estava travado começa a fluir e o que parecia morte revive.
Aleluia. Você entende que o que estava travado começa a fluir dentro de uma prisão. O que era para ser morte, na vida de Pedro faz o quê? Revive. Por quê? Porque o Senhor muda decreto. E o Senhor vai mudar decreto. O Senhor vai mudar decreto. Aleluia, na tua vida. O Senhor vai revogar decretos. Aleluia. Sabe por quê? Porque não vai acontecer como o homem quer que aconteça. E eu vou lhe entregar aqui algo que Deus me mostra forte. Aleluia. Quando o Senhor fala assim, não vai acontecer como o homem quer que aconteça. E você sabe que existe um decreto que foi lançado na sua vida sobre um homem. Aleluia. E este decreto pesou em você. E o Senhor diz assim, estou revogando o decreto do homem. Estou revogando a palavra do homem. O rabá sobre calabás. Você não vai ficar debaixo deste decreto. Nem vai ficar debaixo desse jugo de maldição. Eu via como se fosse uma assinatura de algo contra você. Não era a favor, era contra. Mas eu vejo o Senhor rasgando. Eu vejo o Senhor desfazendo. E eu vejo o Senhor, aleluia, te tirando debaixo deste jugo. Não é como o homem quer. Não é como ele imaginou. É como o Senhor quer. E é do jeito que o Senhor planejou. Ó Deus te tirando. Ó Deus te tirando. Era como que fosse tu e aqui o jugo. Olha pra cá. Pra que tu veja esse código do Senhor. Aleluia. Era como aqui fosse o jugo e tu aqui debaixo dele. Mas sabe quando a mão faz assim, ó? E te puxa pra fora do jugo? A mão faz assim, ó. E te puxa, aleluia, pra fora do jugo. A mão te puxa pra fora do jugo. E esta é a mão do Senhor hoje aqui. Que está se manifestando nesta calça. Para tirar você debaixo do jugo. Porque o Senhor diz, sou eu que tiro. Sou eu que tiro. É. Filha, tu achava que tu ia ser envergonhada. Só que o Senhor manda dizer para você, pensou errado, filha. Aleluia. Porque eu te coloco para fora do jugo. Eu te tiro para fora do jugo. E envergonhado não será você, diz o Senhor. Envergonhado não será você. Porque eu, o Senhor, aleluia, te arranco do lugar da opressão.
Oragadagaxeriaha subedecai. Eu te arranco do lugar da opressão, diz o Senhor. Deus vai acelerar as coisas que estava parada e outras que estavam devagar. A revelação do relógio. Heriaha sobre a caia sébria. A revelação do relógio, o aceleramento de Deus para o cumprimento da vontade do Todo-Poderoso. Para o cumprimento da vontade do Todo-Poderoso. Porque é o Senhor que faz. E quando o Senhor faz, minha filha, não tem quem possa impedir. O aceleramento de Deus chega com mudança. O aceleramento de Deus chega com mudança. O aceleramento de Deus chega. Com portas abertas. O aceleramento de Deus chega com cumprimento de promessas. As coisas parecem que ficaram mais estreitas. Parece que ficaram mais pesadas. Mas o Senhor manda dizer para você: a pressão sempre antecede o milagre. E o Senhor diz para ti: permaneça de pé. Permaneça de pé. Não saia da posição. Não saia da posição. Não saia do lugar que Deus quer que você esteja, que é a posição que Ele está te direcionando para estar. O Senhor te garante uma promessa. Que nada vai te atingir. Aleluia. Que nada vai te atingir. A proteção do Senhor sobre tua vida. E ainda que 1000 saiam do teu lado, 10.000 à tua direita. Eu sei que caiam, tá? Eu sei que caiam. Mas você está entendendo que Deus está falando com você. Ainda que saia. Aleluia. Você não será atingida. Você não vai sair. O rabalha sobre ele. Pode passar o processo que passar. O Deus que sustenta. Ele te sustenta. Oraga sobre arabás. O Deus que te segura de pé. Ele garante. E o Senhor mandou dizer: eu garanto. Orabá subedecai. O Senhor diz assim: no arraial do inimigo, vou eu confundir. No arraial do inimigo, vou eu confundir. Vou espalhar. Yaga supriacai. Ianagias ébria.
Quando o Senhor falava que no arraial do inimigo ele ia confundir, ele ia espalhar, eu via como se fosse, aleluia, não tem aqueles com pinheiro, não sei se vocês vão entender. Não tem como se fosse aqueles com pinheiro. Eu via como se uma mão ele espalhasse assim no meio todo aquele com pinheiro. Oragaçu prede calabás. E o que isso significa, pastora Ana Jéssica? Que o ajuntamento de Satanás, preste atenção. Existem umas pessoas ajuntadas em monte, parecendo um pinheiro. Para que vocês entendam, uma panelinha formada. Mas eu vi o Senhor enfiando a mão lá. Ele agaçou, precai. E desfazendo um ninho, o cocó de Satanás. Aí sabe como se espalhava assim? Eu via tudo espalhar. O que Deus vai fazer entre eles ali dentro, vai espalhar tudo. Porque o Senhor diz assim, vou eu confundir. Vou eu desmanchar. Vou eu desfazer. Para que você saiba que eu sou Deus que estou trabalhando ao teu favor. Para que você saiba que eu sou Deus que estou trabalhando. Então não temas. Porque é a mão do Senhor que vai fazer. Eu sei que você já sofreu muito, porque o Senhor me diz. Eu sei que você já foi muito machucado, porque o Senhor revela. Aleluia. Mas o Senhor manda dizer para você, não feche o seu coração. E nem crie. Aleluia. Mágoa. Armaduras de autodefesa. Por causa da rindade de pessoas. Mas, porque às vezes a gente quer criar, aleluia, armaduras de autodefesa, de tanto sofrermos. Preserve a tua essência. E se fortaleça. Uracaçubre de calabás. Porque quem vai tratar com quem precisa ser tratado é Deus. Não perca tempo querendo fazer. Só acredite que quando Deus entra, Deus faz justiça. Aleluia. Quando Deus entra, Deus faz justiça. Não queira mover com a sua mão. Não queira fazer com a força do seu braço. Eu sei que se você quiser fazer, você faz. Porque você está cansada, você tem provas. E você poderia simplesmente desmascarar. Mas não vão sentir quanto o Senhor fazer. Porque o que você vai fazer vai passar. Já esquecem. Mas quando Deus faz, fica feito, marcado, registrado. A justiça não é com a tua mão e não é com a força do teu braço, mas é com a força do braço de Deus. Amém? Deixa Deus fazer. Glória a Deus. Até aqui Deus nos ajudou e sustentou. Até aqui Deus nos segurou. Amanhã às 8 horas nós teremos live para a glória do Senhor Jesus.
Eu espero você aqui amanhã para a glória de Deus e que o Senhor cumpra na tua vida cada palavra que Ele falou. Amém?